terceiro dia da Conferência Oxigênio 2016. E olha só essa entrevista que eu vou fazer agora. Marcos Almeida e Tiago Arraes. Gente, o assunto aqui vai ser o quê? Profundo. Ixi, será? Sim. Tabela do Brasileirão. Vou mostrar sobre esse assunto. Quem você deve escolher no Cartola na 29ª rodada? Por que só usa preto? Você pergunta assim, né? Mais ou menos. Então, vê só, o tema da conferência quebra o muro. E não tem como eu fugir desse assunto, eu quero saber de vocês. Muita coisa já foi discutida, a gente falou de unidade, de como você compreender a caminhada do outro, que ele pode dar passos na frente, passos atrás, da caminhada cristã. Mas eu queria puxar, nesse momento, para a internet. Eu sei que todo mundo agora usa as redes sociais e a internet no geral, para divulgar a arte, divulgar o trabalho e também dar opinião, né? Marcos usa bastante, tem um blog e tal, Tiago também. E eu queria saber de vocês, a internet é um lugar que deveria servir para quebrar os muros, porque todo mundo tem acesso e tal. Mas está acontecendo um movimento também de subir muros. As pessoas têm um posicionamento forte na internet, acabam discutindo. O que é que vocês acham sobre isso? Qual o antídoto? Você primeiro, Marcos. Aí começa da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda. Inclusive, pensando nessa coisa de direita e esquerda... Pegando nessa imagem que foi jogada imperceptivelmente ao ouvinte. Sem ensaio, eu acho que a gente viu especificamente o assunto política, né? Dividir muitas pessoas. Lá na nossa comunidade de fé, a gente conversou muito sobre isso, porque irmãos que eram super amigos, de repente descobriram que votavam em candidatos diferentes, em partidos diferentes e deixaram de ser amigos por causa disso, né? Então, eu acredito que esses muros são levantados quando a gente esquece que existe um chão que sustenta os muros e quando existe um céu acima dos muros, né? Então, o que é mais importante do que o partido político? O que pode nos sustentar? Que é mais primordial, né? Que é aquela necessidade, ou aquilo que torna viável a vida, né? Então, se a gente tem um chão que precede esse muro, a gente começa a ter a liberdade, como eu cantei naquela canção, de saltar muros, né? De quebrar muros, e etc, né? E também quando a gente tem a percepção do eterno, quando a gente tem a percepção daquilo que dura, daquele que é o absoluto, né? Então a gente briga muito porque nossa visão está muito limitada a um assunto, a gente reduziu a vida àquele assunto. Então acho que a internet ela potencializa isso, porque primeiro, se você estiver no Twitter são só 140 caracteres, você não consegue falar sobre muita coisa ali. E se você pega só aquela parte ali, pode gerar uma polêmica e limita muito a visão da gente. Você pega o Facebook, ele não tem entonação, ele não tem, por mais que você coloque a carinha ali, o riso, etc e tal, mas não tem cheiro, não tem a experiência do encontro com o sujeito dentro da realidade dele, da mesa, do cotidiano. Por que ele tá falando isso? É uma sensação, parece que não tem filtro, né? Não tem, eu acho assim, muito inapropriado você discutir ali, né? E eu acho que ali é um lugar de amenidades e às vezes de informação, mas você tratar de assuntos importantes e assuntos que você julga assim, de fato assim, interessante, você tem que gastar tempo, sabe? E às vezes as discussões ficam calorosas demais, discussões que pessoalmente não ficariam, né? Não, mas a internet é assim. Mas a gente estava almoçando junto, o Marcos, não sei, com o Marcos, com o Guilherme, com o pastor Paulo Júnior, e essa foi basicamente o tom da conversa, né? O fato de que muitas vezes a gente, por causa de uma ideologia, a gente perde de vista o relacionamento, né? E você encontra, não é uma postura pós-moderna ou moderna, vamos dizer assim, isso está na Bíblia direto, né? Principalmente nos evangelhos. Nas histórias que Jesus contava com os fariseus e tudo mais, você perder de vista o humano em favor de uma ideologia, de uma crença, da própria
guarda da lei, vamos dizer assim, certo? O sacerdote e o levita, eles passam largo do rapaz que foi deixado morto na estrada, na história do bom samaritano, não porque eles não estavam livres, porque eles queriam guardar a lei, eles não queriam se contaminar com aquele homem. Então, guardando a lei, eles quebraram a lei. Então, imagina se isso é verdade na religião, imagina na política, né, e nessas outras discussões. A gente perdeu de vista o humano, a gente perdeu de vista o relacionamento, o que é mais importante em favor de uma crença, de uma ideologia, coisas assim. É claro que a internet ela nada mais é do que um reflexo daquilo que a gente esconde no nosso coração, das nossas críticas, das nossas vontades, dos nossos desejos. E tem, como o Mark disse, coisas boas, coisas não tão boas, a gente tem que saber dosar. A tecnologia ela tem essa função, né, de revelar o ser, né, como diz Heidegger, né, tem um livro sobre tecnologia. Ela é um meio para revelar o ser, né, e muitas vezes o que a gente está passando para as outras pessoas não é exatamente aquilo que é, né, mas alguma outra coisa, né? Porque essas discussões, como vocês mesmos falaram, não seriam completamente diferentes se fossem no tom certo, no olho no olho. Eu acho que é isso que falta. Então, por exemplo, por que você se sente autorizado a humilhar o outro na internet? Porque você perde de vista que ele tem uma história, que ele tem uma família, que ele tem um rosto, que ele tem um rosto, né? É face, mas não tem rosto. Não tem. E tem uma coisa, o Facebook, por exemplo, que é uma das redes sociais mais usadas, ele tem um algoritmo que meio que te separa das pessoas que pensam diferente de você. Então, se você fica muito só curtindo aquele assunto e só falando daquele assunto, você não vai comunicar para quem não conhece Jesus, por exemplo. Porque você está sendo limitado e aí o muro está crescendo. Tem isso também. Né? Tem um tal do algoritmo, aí a gente tem que conversar com o Zuckerberg. Aí eu não tenho o que fazer. Quando eu entro em algoritmo, eu não tenho nada. Tem que chamar o Leopoldo, meu amigo, que vai me ajudar. Mas é porque é interessante essa sensação. Vou colocar um hacker na minha equipe de produção. Quebra o algoritmo. Você vai tocar piano, você vai ajudar aqui na logística e você vai quebrar o algoritmo. Uma boa ideia. Boa ideia. Mas é interessante isso porque a gente está falando aqui de alguns problemas que a internet pode trazer, de subir muros, mas também é uma maravilha, né? Eu queria que vocês falassem sobre essa divulgação da arte, do testemunho de vida. O que a gente tem ali não é a vida na sua integralidade, nas coisas feias, esquisitas da vida. Então, por isso mesmo, como plataforma de divulgação, né, eu acho que ela funciona muito bem porque ali é um espaço onde a pessoa vai saber, sei lá, da sua agenda, vai saber um pouco do que você pensa sobre certo assunto, uma música nova, etc e tal. Então eu acho que ali funciona legal. E cria essa proximidade. Cria também. proximidade e eu acho que vira nesse sentido, vira uma rede de compartilhar aquilo que faz bem para sua alma, no sentido assim, estético, poético e tal. Então, por exemplo, o conteúdo que eu divulgo, raramente eu posto coisas assim sobre a minha família, sobre tal, cotidiano. Eu sei que talvez em alguns aspectos pode ser interessante para ilustrar alguma coisa que eu penso, mas eu tento me limitar a isso, a música, a algum texto. E eu acho que é uma forma que eu consigo de entrar dentro dessa linguagem da internet, daquilo que ela me permite, sem perder a minha alma e sem perder as minhas emoções, sabe? Porque você ficar ali lidando respondendo pessoas que estão brigando e tal, e mediando, meu Deus, isso aí é um caos. É bem intenso. E a música de vocês na internet, ela tem um alcance muito grande, né? Acho que quando o Marcos começou também não tinha toda essa... Pelo menos quando eu lancei o primeiro CD não tinha Twitter, não tinha nada ainda. Tinha MySpace e Orkut. Isso, MySpace e Orkut. Então a gente é dessa época. Eu não. Mas então o avanço das redes sociais, isso criou, acho que um novo mundo, né? Que você pode operar, como o Marcos mesmo disse, uma proximidade ao ouvinte. E eu acho que o que torna mais significativa a experiência, porque já é uma experiência, como eu disse antes, levemente superficial essa relação, né, vamos dizer assim, porque você tem um corretor entre você e a pessoa do outro lado, né? Então você tem um filtro ali que... Eu acho que o desafio é de você fazer com que esse meio para a pessoa te conhecer, que tenha algo do outro lado, né? Para que seja algo de você mesmo que esteja ali, não algo que você está criando só para
Apesar que isso acontece bastante, tem muita gente que sobrevive postando qualquer coisa, escrito qualquer coisa, a galera vai lá, curte, espalha. Então hoje em dia milhões de likes podem significar muitas coisas e ao mesmo tempo significar absolutamente nada. Eu acho que no final o que a gente tem tentado fazer nas redes sociais, pelo menos meu irmão e eu, é se concentrar em postar algo que seja verdadeiro, né? Não só uma foto, mas falando algo sobre isso, que vem da gente, né? Não só de um robô qualquer que está postando coisa. Para que tenha um acesso de textos que você selecionou, que você escolheu, de músicas que você escreveu e tudo mais, para ter pelo menos algum tipo de realidade nessa troca, né, que acontece. Então isso é muito legal. Pois é, cara. Você poder sentar ali com as pessoas e falar, cara, aquele pessoal lá que tem a foto, e às vezes eu encontro o cara assim, eu sei de você curtiu a foto lá, assim, eu lembro do rostinho assim, então isso é muito gratificante. É legal, eu acho que isso também, tem gente que dá like mais, aí você lembra da pessoa. Lembra, mas esse cara parece muito. Aí você não sabe se isso é bom ou ruim, né? Então é isso, eu falei que o papo ia ser profundo. Mas... Foi? Foi. Não Fica um pouquinho com o show dos dois, tá? Maria Araújo para a Conferência Oxigênio 2016, já dando um tchau. Eu também posso dar tchau. Me abraça, Marcos Almeida dando tchau.